O Palmeiras, demonstrando que é o principal perseguidor do Botafogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E mostrando que ser eliminado faz bem. Calma, não é bem assim também, mas vamos lá. E o São Paulo? Tem coisas para consertar para quarta-feira, tem bastante coisa para consertar para quarta-feira. Ah, Jorge, mas caramba, ontem foi o time reserva, só tinham 2 titulares da última quarta-feira. Mas os erros apresentados ontem foram semelhantes aos de quarta. E por isso fica a preocupação. Não dá para pegar o jogo de ontem e falar, beleza, assim, não tem influência nenhuma na semana que vem, é só pegar e deletar e jogar na lixeira. Não, não é tão simples assim, não. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 230 mil inscritos no canal. E essa arrancada do Inter do Roger Machado, hein? E essas dificuldades do Vasco de ser um time dominante desde o início do jogo. Precisa vir alguma coisa do banco para o time dar uma acordada. Também falaremos disso aqui. Foram os 2 jogos que eu vi na rodada ontem. Mas deixa eu dar os recados rápidos aqui. Semana de live com a Paola sobre o mercado digital. Quer aprender mais? Como é que funciona isso? Como é que é o trabalho dela com isso? Aprenda, participa, indica para alguém que está precisando aí de um help aí para dar um gás nesse fim de ano. Então, quer participar? Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário de hoje com o grupo de WhatsApp. É um link que a gente recebe a galera dentro do grupo e passa as informações da live. Segundo recado na AG, hoje tem o Santos em campo contra o Novo Horizontino, contra o líder da Série B. Um jogo duro, jogo duro. Você pode conferir as odds supremas ali. Tem muitas oportunidades também já para os jogos da Libertadores. Nessa semana, os jogos de volta, com direito a bônus para você que chegar lá. Já tem um valor para você começar a fazer sua fezinha. Já tem um valor de banca lá para começar. Beleza? QR Code na tela, maiores cotações do Brasil. O Palmeiras, depois das eliminações, o Palmeiras passou a ficar com as semanas livres, treinando, recuperando, pensando no Campeonato Brasileiro. Aí você vai olhar aqui a sequência do Palmeiras. Teve goleadas no meio do caminho, teve jogo que ele não goleou, mas era para golear, contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Ganhou 4 jogos no período, são 4 vitórias, não tomou gols, marcou 13 e vem mostrando o futebol para ser candidato real ao título do Campeonato Brasileiro. E o jogo de ontem, ele tem um componente das ausências. Então você não tinha os 2 laterais, isso já por si só é complicado, né? Aliás, na lateral direita só tem o Giai disponível, né? Pode ser que tenha que usar o menino aí, o Gilberto, na sequência, porque o Marcos Rocha tá fora, o Mike tá fora, o Caio Paulista tá fora, o Piquerez tá fora faz tempo. O Gabriel Menino fora, o Estevão fora. Essa é uma baixa muito importante. Ontem o Veiga foi titular e são características completamente diferentes. Então ontem era um jogo em que já se esperava uma dificuldade do Palmeiras. Contra um Vasco motivado, vivendo um momento diferente, arrancou o empate contra o rival praticamente na última bola do jogo na semana passada no Maracanã, né? Com o fator Brasília, tempo seco, calor, um estádio onde você não está acostumado a jogar. Então, não se esperava vida fácil pro Palmeiras ontem. E o jogo, de fato, assim, se você olhar o que foi até o presente que o Ryan deu pro Flaco Lopes, o que foi o início do jogo, era um Palmeiras tentando dosar um pouquinho essa energia, porque estava muito calor, era um time claramente com menos velocidade e um primeiro tempo assim, onde não estava acontecendo muita coisa, tá? De parte a parte. O Vasco também era inofensivo no primeiro tempo. Palmeiras tentando um pouquinho ali de bola longa, porque na saída ali por baixo, com a bola trabalhada, a coisa não estava rolando. Aí recebeu o presente do Ryan e o Flaco Lopes, que está numa temporada realmente excelente, vai lá, aproveita com muita calma, domina e faz o 1-0. E aí, o Vasco começa a se mandar pro ataque, o Palmeiras tem um pouco mais de espaço, vai aparecendo chance para fazer o segundo gol, falta um pouquinho ali de capricho mesmo na hora de concluir, de fazer esse segundo gol. E aí, quando você pega o que foi o segundo tempo, Palmeiras é melhor. Eu gostei até um pouco mais do início do segundo tempo do Palmeiras do que do início do primeiro, quase que saiu o golaço do Flaco Lopes, você imagina, né? Uma bike, o homem tá fazendo gol de tudo que é jeito. Tá roubando até a patente da bicicleta do Rony, né? Ontem tava quase tentando. Mas enfim, se você pegar o que foi o jogo do Palmeiras, não foi um jogo brilhante. Mas eu repito, eu não esperava isso ontem pelo contexto.
Contexto de escalação de jogadores disponíveis para o Palmeiras para a partida de ontem, ele não era favorável. E ele foi lá, fez os 3 pontos, ele já entrou pressionado, porque o Botafogo ganhou no sábado, o Fortaleza ganhou no sábado, então você adiciona esse componente ao jogo de ontem do Palmeiras, você já chegava meio que com a obrigação, precisamos ganhar isso aqui, mas ao mesmo tempo em que você chega com a obrigação, você chega leve, e o Abel falou sobre isso na coletiva ontem depois do jogo, eu estava até pegando aqui para pegar exatamente a frase do Abel, que ele fala assim, que nós estamos mais leve, um jogo de cada vez, vamos ali com calma, né? Mas a minha esposa já falou que eu estou mais, como é que ele disse? Mais calmo não, estou mais bem-humorado. Minha esposa falou, pô, você tá sorridente e tal, assim. São 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e muito menos. Não é a questão só da cobrança do resultado da quarta domingo, é mais do que cobrança, porque a cobrança é algo que faz parte, é algo supernatural, a pressão, mas é o que te desgasta fisicamente, é óbvio, né? De logística, viaja pra cá, uma semana de jogo quarta e domingo, hoje é segunda, né? Você tá recuperando do jogo do fim de semana, aí você dá um treino na terça, e aí, ou você viaja para jogar fora na quarta-feira, ou você descansa para jogar em casa na quarta-feira. Aí, se você estiver viajando, você volta na madrugada de quarta para quinta, recupera na quinta, treina na sexta para jogar no sábado ou no domingo. Então, fisicamente é um desgaste muito grande, você quase não vê a tua família. Pô, Jorge, mas caramba, isso acontece com todo mundo. Sim, eu tô dizendo para você o lado ruim. O lado bom é que você pode ganhar 3 competições, entrar para a história. Você precisa se preparar para isso, porque jogar quarta e domingo não é só você que joga, todo mundo joga. Mas vamos olhar o lado positivo da coisa. O lado ruim é, caramba, não tem como ganhar uma Libertadores esse ano, uma outra Libertadores, uma Copa do Brasil. É péssimo. Não fiz uma brincadeira no início do vídeo. Olha aí como é bom ser eliminado. Não, não é bom ser eliminado. Você perde dinheiro também. Olha quanta premiação o Palmeiras perdeu por eventuais classificações. Olha o quanto perde de bilheteria. É péssimo. Ser eliminado é uma merda, gente. Ninguém tá dizendo que é bom, não. Mas vamos lá. Na crise, existe uma oportunidade? Existe. Existe a oportunidade de você estar a semana inteira em casa, de você ver mais a tua família. Isso mexe com a cabeça das pessoas. Claro que mexe, né? Você tem menos tempo de estudo e análise de adversários, porque isso consome muito também. Você precisa ver vídeo, aí tem a tua equipe, claro, né? O Abel não faz isso tudo sozinho, ele tem uma grande equipe, um grande staff que o ajuda. Mas você precisa ficar lá, parando, esmiuçando, lendo, vendo vídeos, montando estratégia e tal. E você, com a semana livre, você não foca tanto tempo nos adversários, você foca no teu trabalho, nas correções que você precisa fazer ali no dia a dia. Sobra mais tempo para você fazer ajustes de dia a dia no teu time, e o time do Palmeiras precisava desses ajustes na sua maneira de jogar nesse ano. Falamos aqui que foi até agora o ano mais difícil, mais desafiador, para não usar o termo o pior ano da era Abel, mas podemos usar também, tá? Até agora. Então as semanas livres, elas estão proporcionando ao Palmeiras esse ambiente não só de recuperação de pernas, mas de recuperação de performance, de ajustes que o time precisava. E não há a menor dúvida de que o Palmeiras é candidato ao título brasileiro pelas semanas livres, pela competência do treinador que tem e por ter um jogador que vai desequilibrar vários jogos até o final, né? Vamos ver aí a volta do Estevão, quando recuperar de lesão, e que vai ser muito importante ao Palmeiras, como foi, por exemplo, o Endrick no ano passado. Acho que o Estevão pode ser até mais, pelas características que tem. E o Botafogo tem Libertadores ainda no caminho. Eu estava até vendo aqui a tabela, porque o Palmeiras tem uma vantagem, uma outra vantagem. Estou falando aqui de vantagens que o Palmeiras tem até o final, certo? O Palmeiras vai pegar dentro de casa os dois na matemática, porque eu não posso tirar o Fortaleza da matemática do título. Não posso. Fortaleza briga. Na prática, eu acho que ele tem... Eu acho, né? É óbvio que ele tem menos material que Palmeiras e principalmente o Botafogo. Ele tem menos elenco, ele tem um investimento menor. Ele teve um comportamento até agora em jogos grandes um tanto quanto ruim. Isso a gente coloca como ressalva aqui. Mas na matemática ele briga. E o Palmeiras ainda vai enfrentar esses dois dentro de casa. O Palmeiras joga contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza daqui a 5 jogos agora. E contra o Botafogo no final de novembro, na antepenúltima rodada, dentro de casa.
Mas, se o Botafogo chegar longe na Libertadores, como eu acho que ele pode chegar, eu acho que ele tem condições de chegar, a final da Copa Libertadores da América é no dia 30 de novembro. É na semana onde está marcado Botafogo e Palmeiras. Então esse jogo, ou ele vai ser puxado para alguns dias antes da final da Libertadores, ou para depois, enfim. Aí precisa ver como a CBF vai remanejar esse aqui. Provavelmente antes. Provavelmente ali para a semana do dia 23, né? 26, e aí joga a final da Libertadores dia 30. Porque dia 3 tem o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro e dia 7 termina o campeonato contra o Fluminense. Então, se o Botafogo estiver classificado para a final da Libertadores da América, o Palmeiras vai receber o Botafogo, né, com a cabeça em outro lugar. Vamos ver. Claro, o Botafogo tem elenco para montar 2 times. Já falei isso aqui no vídeo de ontem. Mas seria importante, né? Seria bom para o Palmeiras de alguma forma. Claro, né? Se o campeonato estiver até lá, com os dois ali brigando, diferença de 3 pontos para cá, 3 pontos para lá. A gente não sabe como vai estar daqui para novembro, amigo. Tem 2 meses, tem coisa pra caramba para acontecer. Mas eu não vejo o Palmeiras saindo dessa briga até lá. Eu não vejo o Palmeiras fora do primeiro ou do segundo lugar até lá. Não vejo mesmo. Palmeiras tem tudo para brigar pelo título brasileiro e eu acho que é o grande concorrente mesmo do Botafogo até lá. A sequência agora, né? Tem o Atlético Mineiro do Brinco, depois ele vai visitar Red Bull e Juventude. A Red Bull abre o olho, hein? Abre o olho, hein? Tá perigando pra cair, hein? Tá perigando pra cair. Vamos ver se alguém faz uma mágica lá e coloca um pouco de ambição no projeto do Red Bull Bragantino, que não tem ambição nenhuma de ganhar nada. A ambição dos caras é ganhar dinheiro. Ganhar esportivamente, você não vê essa ambição no Red Bull Bragantino. E ganhar dinheiro não tem nada de errado não, tá? Adoro também. Ótimo, perfeito. Mas nós estamos falando de um projeto de futebol. E o Red Bull Bragantino faz negócio de futebol, sei lá quanto faz. É loucura. E o desempenho tá aí, a performance tá aí. Depois o Fortaleza em casa e o Corinthians, que é derby em Itaquera. Derby, meu amigo. Sei lá, você tá em primeiro, o rival tá na zona de rebaixamento. Isso não é garantia de nada, né? Então, Palmeiras tem alguns jogos relativamente mais tranquilos, outros mais difíceis, mas eu acho que vai brigar. E o Vasco, só para falar rapidinho aqui do Vasco, que ficou ontem gritante, foi a inoperância do time no primeiro tempo e como o time só reage quando vem alguma coisa do banco de reservas. Primeiro tempo, o Verratti de novo. Não teve muita diferença do primeiro tempo do domingo passado, não. Fica lá o Verratti morrendo de fome, esperando ver se acontece alguma coisa, porque o Vasco não consegue construir jogadas. O Vasco não consegue ter alternativas do meio para frente. A única chance do primeiro tempo foi aquela com o David lá. Então, assim, e aí, pega a bola, joga lá para ver se chega no Verratti, tenta um cruzamento, nada. Aí, no segundo tempo, dá uma melhoradinha. Entra o Coutinho, entra o Puma, entra o Emerson, que já consegue dar uma bola pro Verratti, logo no começo do segundo tempo. Mas, assim, dá uma leve melhoradinha e para por aí. Então, o desafio... É óbvio que o elenco do Vasco, ele não é o elenco do Botafogo, por exemplo, nem mesmo o elenco do Palmeiras. Mas o que fica é que o Vasco precisa de mais criatividade. Não dá para ser, por exemplo, o Hugo Moura. O Hugo Moura, eu acho que ele quebra esse galho, ele tenta. Mas não dá para ser o Hugo Moura, o cara, de repente, mais lúcido do time, sabe? Tentando fazer lançamento para lateral e tal. Não dá. O Vasco precisa de mais repertório. Eu acho que esse é o desafio para o Paiva. E é um desafio de diretoria para o ano que vem. Eu acho que não dá para tirar da conta do seu treinador. Eu acho que ele precisa encontrar alternativas, tá? Então não é que, realmente é que ele não tem peça, então só dá para fazer isso aí. Não, ele pode fazer mais, ele pode construir novos caminhos para o Vasco chegar aos gols adversários. Agora, claramente, para 2025, numa nova realidade, num cenário mais tranquilo do que foi 2024, o Vasco vai precisar robustecer em termos técnicos o seu time. Porque fica muito na conta, né? Fica muito no limite. E aí é Hugo Moura tentando, Léo Pelé se mandando pro ataque, porque falta, sabe? Então, quando você vê a carência, principalmente do setor de meio campo, outros jogadores vão tentando compensar, jogadores que não têm necessariamente essa característica. Então é um desafio para o ano que vem. Com o que tem aí, eu acho que o Vasco pode terminar muito bem o Campeonato Brasileiro
e quem sabe chegar numa decisão de Copa do Brasil. E aí, meu amigo, você tá na final, pode acontecer qualquer coisa. Mas, claramente, né? Se você pegar hoje os 4 semifinalistas, olhando para papel, acho que até mesmo o Corinthians, com os reforços que trouxe, hoje está numa condição melhor do que o Vasco. De peças, sabe, assim, de qualidade que ele conseguiu adicionar ao seu elenco. Mas não dá para tirar o Vasco da briga de jeito nenhum, vai jogar em São Januário, acho que tem esse fator também, né? O jogo já estava vendido para Brasília, não ter São Januário, com as dificuldades que a gente sabe que o Vasco tem, é um problema. São Januário é um trunfo, não à toa o time vai jogar a semifinal da Copa do Brasil lá, vai ter nada de Maracanã, porque São Januário pesa demais pro Vasco, pesa positivamente pro Vasco. Mas é isso, sabe, assim, esse é um ajuste que o Vasco precisa fazer. Porque quando o adversário vai lá e fecha em cima das duas laterais do Vasco, fecha em cima do Paulo Henrique e do Piton, acabou. O Vasco não tem essa construção por dentro. Porque eu acho que falta justamente essa qualidade. Jogadores que possam fazer isso melhor. Vamos ver como vai ser aí essa volta do Coutinho, tá voltando aos poucos. Vamos ver quantos jogos vai levar para o Coutinho ser titular, né? Ter mais minutagem em campo. Não sei se ele vai conseguir jogar 90 minutos, muitas partidas, né? É outra questão para ser avaliada aí também. Deixa eu falar do São Paulo aqui e do Internacional. Rapidinho. Ontem, acho que a gente está começando a ver a consolidação do trabalho do Roger Machado no Internacional. Isso é preciso ser dito. Esse canal aqui já foi crítico ao Roger Machado. Acho que não necessariamente pelas visões de futebol do Roger Machado. Eu acho que por algumas voltas no discurso. E vamos lá, assim, todo mundo pode mudar de opinião e pode mudar o seu discurso. Eu acho que não há problema quanto a isso, desde que você seja muito claro nesse teu discurso e que esse discurso não seja adotado apenas quando lhe convier. Mas, enfim, eu acho que essa é uma questão particular, eu acho que todo mundo muda de posição, eu mesmo já devo ter mudado de opinião de vários temas, né? Mas, enfim, críticas feitas no passado, eu acho que hoje você consegue ver um Internacional, assim, subindo para um patamar diferente, não é só de resultado, claro, né? Se você vai olhar a sequência do Internacional, são 6 jogos de invencibilidade, são 5 vitórias nessa sequência de 6 jogos. Opa, né? Olhando o resultado é muito óbvio. Você tá vendo aqui um Inter, caramba, o Inter mudou de patamar. O Inter hoje briga por uma vaga direta de Libertadores. Ele não briga só por pré-Libertadores, ele tem jogos a menos ainda. Ele tem possibilidade de ser um time de G6, de G4, né? Dependendo de como vai ficar ali a queda de vagas com a galera que tá nas Copas. Mas assim, você começa a ver um estilo do Roger Machado, um estilo de marcação adiantada, de circulação de bola. Você vai pegar a jogada do gol da virada do Internacional, fiz até questão de anotar aqui, porque ontem até me confundi, né, de quem tinha dado o passe lá pro Memphis, é tanto jogo, né? E tinha sido o Alan e não o Carlos Alberto que tinha feito a pressão alta do Botafogo lá no gol da vitória do Fluminense, antes do Gregory fazer a pressão em cima do Felipe Melo, porque a gente vai tentando pegar as coisas de cabeça e esquece porque é muito lance. Você vai ver o lance do segundo gol, tem uma arrancada do Wesley, o Wesley toca pro Alan Patrick, o Alan Patrick cruza pro Borré, o Igor Vinícius tira mal, o Thiago Maia vem batendo, você tem vários jogadores participando, é um Inter que tem uma circulação muito mais inteligente de bola a partir do momento que recupera e faz a pressão no campo do adversário. E, naturalmente, o Inter foi se impondo depois de 20 minutos de um São Paulo que tentou fazer um abafo e tal. Um Inter mais tranquilo. Pô, tomamos um gol aqui com menos de 5 minutos. Beleza, o mundo não acabou. Então você começa a ver. Qualidade o Inter tem, né? Um time que tem Thiago Maia, que tem Alan Patrick, que tem Borré. O Inter fez uma boa janela. A tragédia do Rio Grande do Sul, ela teve impactos esportivos e financeiros e econômicos também no Internacional. Aí você vai ver lances em que o Inter tem girado muito bem, trabalhado muito bem a bola. Se você for ver a jogada do terceiro gol também, é outro exemplo. Tudo ali de pé em pé. Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Gustavo Prado chega, cruzamento rasteiro, bola desvia. Então, e aí, pá, sobrou 3-1. Legal, foi legal de ver a maneira como o Inter chegou aos seus gols ontem. Como o Inter construiu as jogadas, principalmente do segundo e do terceiro gol ontem, dentro do Morumbi. E é fruto de um trabalho que vai se desenvolvendo, que vai se consolidando, que vai tendo mais tempo, né? E aí eu vi muito torcedor colorado, tá vendo? Se tivesse trazido o Roger antes.
não dá para saber, né? Esse se, onde estaria o Inter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas claramente o Inter ontem é um time que sai de uma situação difícil para rapidamente recuperar o controle do jogo e mais, quando ele pega o controle do jogo, ele não perde mais. O controle ficou até o final. Dos 20 do primeiro tempo até o final do jogo, o Inter foi soberano em campo. Puxa, sem trocadilho nenhum com o São Paulo. O Inter foi dominante no jogo. Ah, mas o São Paulo só tinha 2 titulares. Verdade, vou falar do São Paulo já, mas o Inter fez o que tinha que fazer, construiu a sua virada e dominou o jogo. E fez o jogo se desenvolver no ritmo que ele gostaria, no ritmo que ele queria impor e com muita qualidade. É um time que constrói as suas jogadas com muita qualidade, com muita participação coletiva. Então nós estamos falando, quando começou o trabalho do Roger, tem 2 meses, né? Foi junho ou julho? Foi julho. Em 2 meses a gente começa a ver um desenvolvimento grande desse Internacional. Vai brigar, já está brigando pela Libertadores. São Paulo é o seguinte, pegando o time titular, ontem tinha Lucas e tinha Bobadilha, né? O Luciano também jogou, mas o Luciano não foi titular na quarta-feira. Ele é titular, mas não vem sendo titular. Na cabeça do Zubeldia, pelo menos na quarta-feira não foi. São Paulo começou o jogo muito bem, fez 1-0 com o Luciano, teve a chance de fazer o segundo com o Bobadilha logo depois. Só que a partir do momento em que o Internacional encaixou a sua pressão alta, acabou. E o São Paulo sofreu com isso também na quarta-feira contra o Botafogo, mesmo com os titulares. Acabou. São Paulo é um time que, quando pressionado pelo adversário, fica sem alternativas para sair para o jogo. É urgente o Zubeldia consertar isso. É urgente. Não dá para escalar o time do jeito que escalou ontem. Não dá para escalar o time com 2 laterais que não protegem tanto, especialmente com o Michel Araújo pela esquerda. Não dá para escalar um time sem volante de pegada. No futebol de hoje em dia, independentemente se é o teu time titular ou o teu time reserva, escalar o time da maneira como o Zubeldia escalou ontem é pedir para ter dor de cabeça, é implorar por derrota. Não dá para ter o seu principal jogador, que é o Lucas, numa fase tão ruim. E eu acho que tem 2 coisas aí sobre o momento do Lucas que a gente precisa abordar. E eu acho que tem a questão do posicionamento que muitas vezes sacrificou o Lucas em campo para poder encaixar o Luciano. Isso já várias vezes aqui discutimos e criticamos aqui dentro do canal. Agora, tecnicamente também, o Lucas, e aí pode ser efeito também do problema anterior, né? O Lucas teve uma queda de desempenho. O Lucas tem sido um jogador de tentar e mais errado que acertar. Então tem uma fase, e essas coisas acontecem, fases, né? Eu acho que a fase do Lucas não é a melhor. Já viveu momentos muito melhores desde que chegou ao São Paulo. E isso faz a diferença. Eu acho que tem um pouco de sobrecarga também no cara que, caramba, né? Você tinha o Alisson, que era o principal jogador do time, o Ferreirinha, que sempre fazia a coisa do 1 contra 1, do drible. Você não tem mais esses caras, esses diferenciais que ajudavam a carregar junto com o Lucas. Ficou ainda mais pro Lucas. Segura as pontas aí, meu filho. Porque o Luciano erra e demora pra sair do time, só foi sair agora. O Caleri fica isolado lá na frente. O Caleri não vai ser o cara que vai buscar, que vai ajudar o Lucas, não é a característica dele. E o São Paulo fica muito nesse modo aleatório. São Paulo, nesse momento, é o time que tem que implorar pra defesa segurar as pontas, pro Arboleda cortar alguma coisa lá atrás, como fez lá no Newton Santos semana passada, né? Pro Alan Franco, pro Rafael não falhar, né? Fazer algumas defesas e tal, e ver se chega alguma bola pro Lucas, algum cruzamento, se o adversário cansa do segundo tempo e alguém dá um balão pra área pro Lucas. Pro Caleri, se chega um balão na área, um cruzamento, como chegou do Michel Araújo pro Caleri no Newton Santos, o time poderia ter vindo pro Morumbi com vitória, apesar da atuação ruim que fez. Mas é um time que tá sofrendo demais nesse espaço entre linhas, entre a sua defesa e os seus jogadores de meio campo. Os adversários ali estão roubando a bola, recuperando, ganhando os duelos de meio campo e imprensando o São Paulo. E o São Paulo não vai poder jogar com linha de 3 na quarta-feira, porque ele vai ter que buscar o jogo, vai ter que propor o jogo dentro do Morumbi, diante de um adversário que marca a partir do meio campo, que sobe essa pressão e que tem muita qualidade para atacar. Eu vejo o cenário para o São Paulo muito complicado. Porque o jogo de ontem, mesmo com os reservas, ele apresentou deficiências que esse time tem enfrentado com os titulares. Não foi muito diferente em termos de problemas
o que vimos ontem e o que vimos na quarta-feira. A diferença é que ontem o São Paulo conseguiu jogar 20 minutos. Saiu na frente, inclusive. Fez uma pressão dentro de casa, mas não conseguiu sustentar. Acho que, além desse problema, tem um outro, que é o mental. Eu vi até jogadores falando sobre isso ontem. De um São Paulo que entra, enquanto o Botafogo vem energizado pela vitória do Clássico, o São Paulo entra com um torcedor preocupado, desconfiado, indo para um clima de obrigação. Estou muito curioso para ver o comportamento do torcedor em termos de paciência. Primeiros 10, 15 minutos, o comportamento do time em campo vai ditar muito o comportamento da arquibancada. O torcedor ele já vai quarta-feira meio pilhado para o jogo. Muito preocupado para o jogo contra o Botafogo na quarta-feira. Trabalho para o Zubeldia. É a hora do Zubeldia tentar mudar um pouco o espírito do time, corrigir as falhas e mudar o astral do time. São Paulo, se você pegar essa semana, ele saiu do jogo de quarta-feira aliviado. Caramba, tamo vivo. Tem que respeitar nós aqui, que a gente é tricampeão desse negócio aqui. É bom o Botafogo saber com quem ele tá mexendo. Ok. Mas ele sai do jogo do domingo preocupado. Mais preocupado que tranquilo. Diminui um pouco aquele alívio, porque ele olha pra quarta-feira e fala, ai meu Deus do céu. E aí? E contra o Botafogo como é que vai ser? Se contra o Inter foi assim, né? Obviamente que com outras peças, porque só Lucas e Bobadilha foram titulares ontem em relação ao time que jogou na quarta-feira. Mas como eu disse aqui, alguns problemas foram semelhantes. Missão para o Zubeldia para consertar o time, porque não vai ser fácil não. E o problema também, via brasileira, é o seguinte, você cai numa Libertadores quarta, pode acontecer, o Botafogo é favorito, gente. Vamos aqui, São Paulino, falar na boa, jogar. São Paulo pode passar, que é o São Paulo no Morumbi. Mas o Botafogo é favorito. E se cai na quarta-feira, sobra o Campeonato Brasileiro. E como fica? Porque a briga está muito grande dentro do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo faz tempo que não consegue uma boa performance dentro do Campeonato Brasileiro. Muito porque tem foco em Copas. Ano passado tinha a Copa do Brasil, que ele foi campeão, a Sul-Americana também. Mas o São Paulo escolheu, de novo, vamos com o foco nas Copas. Você joga a máxima energia possível ali. Quando não dá certo, você tem o déficit já de pontos que você deixou para trás no Campeonato Brasileiro, que pode te cobrar um preço. E ficar fora da Libertadores 2025, com as questões financeiras que a gente conhece do São Paulo, seria terrível. Então é bom o São Paulo se preparar para o caso de uma eliminação na quarta-feira. Caso isso aconteça, tem que reagrupar e focar muito no Brasileiro até o final. E não pode se comportar na reta final do Brasileiro como se comportou em alguns jogos nessa edição. É momento de cobertor curto para o São Paulo, de preocupação de sinal amarelo para quarta-feira, sim. Ok? São Paulo, nesse momento, está na 5ª posição, o Flamengo é o 4º, São Paulo tem 1 ponto a menos. São Paulo não está fora da briga, via Brasileiro, por uma vaga na Libertadores. Mas ele não pode ficar perdendo pontos, senão ele vai sair dessa briga. Mas vai sair. Se ele classifica quarta-feira, então agora vamos largar isso aqui porque estamos na semifinal da Libertadores. Errado. Se ele cai na quarta-feira, ressaca, acabou o ano. Errado, acabou nada. Tem que brigar via Brasileiro por uma vaga na Libertadores. Esse é um alerta que tem que ficar no Morumbi. Feito o vídeo, deixa suas opiniões aí nos comentários. Foram jogos que eu vi, que eu acompanhei. Só rapidinho acordei com a notícia da demissão do Seabra do Cruzeiro. Eu não tenho acompanhado os jogos do Cruzeiro com assiduidade, mas entendo que desde a história daquele áudio do Pedrinho, do dono do Cruzeiro, cobrando presença em campo de jogadores recentemente contratados à época, me parece que o trabalho do Seabra entrou numa grande nuvem de desconfiança e talvez de perda de respaldo interno que se reflete em termos de comportamento e de pressão da torcida, além de alguns resultados. Eu acho que você vir de uma sequência do Campeonato Brasileiro, onde você perde, tudo bem que ganhou do Libertad na Sula, fora de casa abriu uma bela vantagem, mas você perde em casa pro reservão do São Paulo e empata com o Cuiabá, assim, eu imagino que internamente o ambiente estava insuportável para o Seabra, falando muito à distância sem conhecer os bastidores do Cruzeiro. Eu falei até no De Placa na semana passada que não imaginava o Seabra começando 2025 do Cruzeiro. Falei exatamente isso no De Placa. Sexta-feira. Dia seguinte é o jogo com o Libertad. Falei, gente, olha,
Do jeito que as coisas estão aí, com a cabeça do Pedrinho, com o que a gente fica sabendo, eu acho que o Cruzeiro já vai começar a traçar um planejamento para um novo comandante em 2025 e tal. Foi até bem antes do que eu esperava a troca no Cruzeiro. E para fazer uma troca em setembro, no final de setembro, tem duas possibilidades aí. Ou o nível de emputecimento do Pedrinho, do dono do Cruzeiro, já estava tão grande que ele foi lá no impulso e mandou embora e dane-se, e depois eu vejo o que eu faço. Ou alguém já está engatilhado para assumir. Eu estou gravando o vídeo às 8h40 da manhã, tá? Antes de ir para a TNT Esportes. Não sei, porque eu vou fazer o de placa hoje. Não sei se já tem algum nome anunciado no momento em que você está vendo o vídeo. Mas eu trabalho com essas duas hipóteses. Ou foi uma decisão de rompante, manda embora, não aguento mais. Ou alguma coisa já está nos bastidores encaminhada para alguém tocar o trabalho até o fim do ano. Não sei mesmo. Vou acompanhar um pouco o que os colegas lá de Minas vão falar a respeito. Mas me surpreendeu. Você vai falar, pô, o time é 7º colocado no Campeonato Brasileiro. O dono da SAF acabou de pegar o clube. Não tem 6 meses que ele assumiu o clube todo arrebentado. Será que não era o momento de esperar? Não sei como a coisa estava internamente, porque eu digo aqui, essa coisa de colocar uma única régua para todas as situações, cada situação tem as suas particularidades, as suas nuances. E o trabalho do Seabra parecia ter... O último jogo que eu vi, por exemplo, com muita atenção mesmo do Cruzeiro, foi o clássico 0x0 do Campeonato Brasileiro, o clássico contra o Atlético. E eu não gostei nem um pouco da atuação do Cruzeiro, até de uma certa falta de ambição do Cruzeiro que me pareceu naquele clássico. Então, acho que o trabalho do Seabra, quando você traz um monte de reforço, e o Cruzeiro trouxe alguns nessa janela, tem aquela cobrança de, tô investindo, é aquela coisa do dono do clube, tô botando dinheiro, você tem que fazer isso aí e virar ponto para nós no Campeonato Brasileiro, tem que reagir logo. As coisas têm processos, né? Existem tempos determinados para que coisas aconteçam. Você não vai querer transformar o Cruzeiro numa potência no Real Madrid em 2, 3 semanas. Mas também você precisa ver uma luz de evolução. E talvez isso não tenha sido enxergado no trabalho do Seabra, porque comanda hoje o Cruzeiro. Enfim, mas aqui, sendo muito honesto com você, tá falando um cara que não acompanha o dia a dia do Cruzeiro. Tô em São Paulo, tô acompanhando outros clubes, tenho um foco mais voltado em outros clubes, mas é dividindo um pouco com você da minha impressão. Pode ser na linha do que o cruzeirense está pensando, pode ser completamente diferente, aí você deixa nos comentários. Mas só para fazer o registro aqui da queda que foi na segunda de manhã. Você abre o Instagram, tá lá a nota oficial do Cruzeiro. Não tem nem um bom dia, assim. Pô, calma, 7h30 da manhã, galera. Já assim no peito, foi assim que o Cruzeiro anunciou a troca. Like no vídeo se você ficou até o final. Excelente semana para todo mundo. Ótimo almoço para você. Juízo e tchau.